A série do Falcão e Soldado Invernal vem trazendo episódios bons um após o outro. E nesse episódio, ele também foi muito bom. Certo que ele não teve tanta ação quanto teve o episódio 4, mas esse episódio ele foi mais história, teve bastante informação. Então fica nesse vídeo e vamos ver o que aconteceu. Bora lá! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Sessão Cinerd, eu sou o PD. E nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre o quinto episódio de Falcão e Soldado Invernal, que eu acho que foi um dos mais esperados aí da temporada, porque ninguém não queria saber o desfecho, o que aconteceu depois do John Walker ter matado friamente aquele apátrida em praça pública e todos vendo. Mas antes da gente começar a conversar sobre esse episódio, eu tenho que te lembrar uma coisa que eu tenho esquecido bastante nos vídeos, de que esse vídeo tem spoiler, então se você não assistiu ainda, pausa o vídeo, vai lá assistir, depois eu volto aqui e a gente continua conversando. E também, para você que já assistiu, mas não viu a cena pós-crédito que tem uma cena pós-crédito, pausa o vídeo, vai lá assistir, depois volta aqui e a gente continua esse bate-papo, beleza? E também, galera, eu gostaria muito de lembrar para vocês de se inscrever aqui no canal, ó. Clica nesse botão aqui, você não precisa nem sair do vídeo, ó. Clica aqui nesse botão escrito assinar canal, clica nele, se inscreve, que me ajuda demais. Também já deixa o seu like aí, que é o seu like que ajuda o YouTube a entender que você está gostando do vídeo, então outras pessoas podem gostar, então ele divulga o vídeo. E também clica no sininho, ativa as notificações, sempre que eu postar um vídeo novo, você olha pelas notificações se você achar interessante, que é do seu gosto. Se for, você clica, se não, você deixa para o próximo, beleza? Agora sim, bora falar sobre esse episódio, bora lá. Esse quinto episódio, ele não foi um episódio cheio de ação, como foi o episódio anterior, mas ele foi um episódio muito bom, ele trabalhou a história ali da série, tá? Vamos relembrar aí o que aconteceu de importante no quarto episódio, ou seja, no episódio anterior. A Carne, ela pegou os frascos, os 12 frascos restantes, com o soro do super soldado criado pelo Dr. Nogue, que ela estava com ela. O Barão Zemo, na primeira oportunidade que teve de sapicar a bala nela e depois destruir o soro do super soldado, ele fez. Cara, tem que ser uma pessoa muito fria e muito bem decidida, né? Pra você ter uma coisa completa, né? Que não vai te trazer, não vai aflorar nada mais do que você já é e ainda vai te dar super força ali, agilidade e você destruir. Mas ele fez isso, um cara focado na missão dele. A Carne também, num confronto ali com os heróis, ela matou o Lemar e depois também o John Walker, por consequência do que ela fez, depois de ter tomado o soro, matou um apátrida friamente, cara, com o escudo do Capitão América. Ele usou um escudo, né, que de nome já diz, é para defesa, ele usou como uma arma para matar. Mas agora o que aconteceu nesse episódio, galera, começou já explicando o que aconteceria depois da cena do John Walker matando aquele apátrida em praça pública, que muita gente queria ver, que eu também estava muito curioso, cara. Quando terminou aquele episódio, eu estava torcendo para chegar logo sexta e finalmente chegou. Bom, depois que ele matou o apátrida, o John Walker saiu correndo e entrou no que parecia um armazém, um lugar vazio, e começou a se questionar, lembrar do passado, algumas coisas que tinham dito para eles, e questionar a ação do que ele fez. E, aproveitando esse embalo do que eles já fizeram, o Bucky e o Sam não perderam a oportunidade. Eles queriam uma oportunidadezinha, uma chancezinha para tirar o escudo do John Walker e, claro que eles não iam deixar essa oportunidade passar. Eles foram atrás do John Walker, pediram um escudo numa boa, tentaram ali dialogar. O John Walker, cara, um detalhe, parece muito que ele estava tentando ali se convencer, contar uma mentira. Quando a pessoa conta uma mentira, ele tenta acreditar nela, porque ele diz que matou o apátrida, olha, eu já falando errado, porque ele precisava, mas a gente sabe que ele não precisava, né? Ele poderia muito bem render o apátrida, o Nico, prender ele, estava tudo certo. Mas nessa conversa aí não ia desenrolar outra, né? Até apareceu aquela cena que foi mostrada num dos trailers que a Marvel lançou essa semana para manter o hype da série lá em cima, e desse episódio, onde o John Walker pergunta para eles se eles não queriam fazer aquilo mesmo, e o Bucky fala, sim, nós queremos. Ali todo mundo já sabe o que ia acontecer, né? Que já ia rolar uma trocação insana ali, e o que eles queriam eles conseguiram, que foi tirar o escudo do John Walker. Pô, galera, eu queria muito ver essa luta já desde vários episódios. Eu queria muito ver o Bucky desbolachando o John Walker como Capitão América, mas não foi tão fácil assim quanto eu achei que seria. Mas no final eles saíram com o escudo. E teve uma cena muito bacana nessa parte, que foi quando o Sam, ele pega o escudo e limpa com a mão, né? Ele tenta limpar o sangue, cara. Ele tentou limpar o sangue ali com a mão mesmo, mas aí eles foram embora. Depois disso,
o Sam, ele pegou as asas que o John Walker quebrou ali, as asas quebradinhas, coitado do Falcão, e pegou o escudo, que era o que ele queria, e foi conversar com o Torres. Nessa conversa, o Torres ele explica a proporção, a dimensão do que as ações dos apátridas estão tomando mundialmente. E também, depois dessa conversa, teve uma cena muito importante que interfere aí, que vai querer dizer muito, que vai interferir muito aí no futuro do CM e do Joaquim Torres e do Sam, que é quando o Sam ele pega o escudo do Capitão América, depois de ter terminado a sua conversa com o Joaquim, e vai embora, e aí ele deixa as asas do Falcão, mesmo quebradas, pro Joaquim, galera. O Joaquim, para quem não sabe, eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no card para você, ó, tá aqui em cima no card. Mas resumindo, o Joaquim Torres, ele é a segunda pessoa nos quadrinhos aí da Marvel a assumir o manto de Falcão depois que o Sam assume o de Capitão América. O que agora pode acontecer, né, que está cada vez mais se tornando realidade no CM, porque o Sam já pegou o escudo, deixou as asas do Falcão para o Joaquim Torres. O Joaquim Torres e o Sam tem a confiança do outro, né? Principalmente o Sam tem a confiança do Joaquim. Então ele pode usar isso para assumir o manto de Capitão América, o manto de Falcão, e seguir aí no CM ajudando futuramente nas futuras ameaças ao planeta e ao mundo. Beleza? Agora falando sobre o John Walker, cara, o que ele passou por uma barra aí nesses episódios, né? Nesse episódio não foi diferente, depois de tudo que ele fez, ter matado aquele apátrida, como eu já tinha dito no vídeo anterior, o governo dos Estados Unidos não ia deixar um cara que fez tal atrocidade continuar representando eles pelas ruas com o maior símbolo da pátria dos Estados Unidos, que é o escudo do Capitão América, andando pelas ruas aí, a moda louca, né? Como ele bem entendia. Ele foi julgado e aconteceu o pior, ele perdeu o manto de Capitão América, já era previsto, vai sair também, perdeu o emprego e vai sair aí sem aposentar, sem nada, sem manter patente, sem benefícios. O cara destruiu a vida dele ali. Mas ele já mostrava, cara, que ele nessa própria audiência dele aí, ele já mostrou que não tá muito bem na cabeça, né, cara? Ele tomou o soro, estando todo pressionado, cara. A gente viu aí no episódio que apresentou ele como Capitão América, que ele já não estava bem, estava estava com medo aí de como ele ia ser como Capitão América, e depois ele foi deixando isso subir a cabeça, e depois com o soro ainda, cara, o soro mexe no que está dentro de você, ele bagunçou ainda mais o que estava dentro dele, e ele botou na cabeça que é, por direito aí, o Capitão América, o novo Capitão América, mas a gente sabe que agora oficialmente ele não é mais. Seguindo, cara, teve até uma cena onde, por influência da namorada dele, ele foi lá falar com a família do Lemar Hoskins, né, a Estrela Negra, e como eu falei no início, parece que ele está contando mentiras e tentando acreditar nelas, porque quando a família do Lemar pergunta se a pessoa que ele matou era a mesma pessoa que ele tinha matado o Lemar, ele fala que sim. Duas uma, ou ele está contando mentiras e acreditando nelas, ou ele está se fazendo legal. Voltando um pouco agora para a cena onde o John Walker sai da audiência onde ele recebeu uma dispensa desonrosa, quando ele está conversando com a esposa, chega para falar com ele uma nova personagem aí que já estava marcada para aparecer na série, e ela apareceu nesse 5º episódio. O nome dela é Condessa Valentina Allegra de Fontaine. Como já esperado, ela já apareceu nos quadrinhos da Marvel. Eu vou fazer uma breve apresentação dela para vocês, tá bom? Uma breve resumo aí da história dela. Os pais dela eram membros de uma organização terrorista russa chamada Leviatã. O Leviatã mandou os pais dela, como membros disfarçados da resistência contra a União Soviética, na Itália. Eles foram para lá e nesse movimento aí, os pais dela acabaram morrendo. Quando os pais dela morreram, o Leviatã entrou em contato com ela, chamou ela para fazer parte e ela aceitou, foi, e aí ela tem a lealdade ao Leviatã. Só que depois do enterro dos pais dela, a SHIELD entrou em contato com ela porque ficou sabendo dos históricos dos pais dela e tal, e entraram em contato com ela e chamaram ela para participar da academia, né, formação de agentes da SHIELD. Ela participou, só que disfarçada, né, só que ela se infiltrou na SHIELD porque ela já era do Leviatã, ela entrou lá na SHIELD como uma agente espiã, né, do Leviatã. Depois disso ela subiu na cadeia de comando, se tornou uma membro muito importante na SHIELD. Ela até teve uns casos aí com o Nick Fury, e quando o Nick ele desfez a SHIELD, ela entrou para a Hydra, mas também como uma agente, né, como uma espiã do Leviatã. Falando isso para vocês, galera,
ela pode significar muita coisa, porque ela demonstrou interesse aí, ela se mostrou bem informada sobre tudo que estava acontecendo, sobre o escudo, sobre o John Walker ter tomado o soro, e pode significar muita coisa. Pode significar, né, quer dizer, já significa que provavelmente se manterem essa parte da história dela, né, sobre ela ser um membro do Leviatã, significa que o Leviatã está interessado no John Walker. Quando eu vi ela pela primeira vez, eu vou confessar pra vocês que eu não sabia. Eu pensei que ela era tipo um membro da Hydra, alguma coisa assim. Mas não, ela é uma membro do Leviatã. E se eu não estou enganado, o Leviatã já apareceu na série da Agente Carter, tá? Mas voltando aqui pro episódio. O Sam, ele pegou o escudo e foi conversar com o Isaiah Bradley. Ele conseguiu desenrolar uma conversa melhor do que quando ele foi a primeira vez com o Bucky. Nessa conversa, a gente nota muito a questão do preconceito aí, né, de um homem negro usando o escudo do Capitão América, um manto, muito dessa questão que rola sobre esse fardo de ser o Capitão América. E também o Isaiah conta para o Sam a história dele aí no CM. Ele diz que quando ele se alistou, que ele foi sofrer esses experimentos de testes de super soldados, né, com soros de super soldados variados, os soldados que estavam passando por esses experimentos não sabiam o que estava acontecendo e que eles achavam que era alguma coisa para tétano, tá? Mesmo assim, eles foram mandados para missões e dois amigos do Isaiah, né, dois agentes aí, que também estavam participando, foram capturados. Nisso, ele escutou pessoas acima dele dizendo que era para destruir essa base de prisioneiros do inimigo para que não houvessem provas aí do que eles estavam fazendo. Nisso, como ele mesmo disse que ele considerava essas pessoas companheiras, até irmãos dele, ele saiu à noite motivado a salvar essas pessoas e conseguiu. Salvou, voltou para os aliados e continuou operando até que todos morressem, só ficando ele. Quando ficou ele, ele foi condenado por isso, por essa ação, ao contrário do que aconteceu nos quadrinhos. Se vocês querem saber como foi nos quadrinhos, eu fiz um vídeo falando, eu vou deixar aqui no card, ó. Vocês vão lá, assistem e depois voltam aqui. Ele foi condenado por esse motivo e ficou sofrendo experimentos aí para tentar, né, recriar o soro do super soldado e saber o porquê que tinha funcionado só nele. E no final dessa conversa entre o Isaiah Bradley e o Sam, o Isaiah diz que os Estados Unidos nunca vai deixar um homem negro ser o Capitão América e que mesmo que deixasse, um homem negro nunca deveria aceitar ser o Capitão América. E com certeza essa opinião do Isaiah fica martelando na cabeça do Sam, até porque também esse episódio retrata o problema familiar que ele também está passando em questão do dinheiro, da irmã dele querer vender o barco da família, eles não terem dinheiro nem para conseguir reformar o barco para vender por um valor melhor. E o Sam, ele consegue resolver esse problema quando ele pede favores para todas as pessoas dali da vizinhança que devem favores aos pais dele. Então, de favorzinho em favorzinho, ele conseguiu reformar o barco e eles acabaram até por não vender, por ser uma coisa que tão significativa para eles, importante. Nisso, até com eles reformaram até com a ajuda do Bucky. Nisso, nessa conversa final que o Bucky teve com o Sam, eles mostraram até o laço de amizade dele ser tão forte, do Sam ter aconselhado o que o Bucky deveria fazer para se sentir melhor em relação ao que ele fez sobre quando ele era o Soldado Invernal. O Bucky também falou o motivo de no início não gostar do Sam, né, criticar o Sam por ter entregue o escudo e pediu desculpas. Então, e até mostrou também no final o Sam treinando com o escudo do Capitão América, o que foi uma cena bem bacana, mostra o empenho dele e que a decisão dele provavelmente já está tomada, né, que ele vai ser o Capitão. E agora vamos falar do Bucky, ele que foi resolver os assuntos pendentes com o Barão Zemo. Ele conseguiu achar o Barão Zemo lá em Sokovia, ele até apareceu em uma daquelas cenas que apareceram nos trailers iniciais, antes mesmo do lançamento da série, quando o Bucky deixa as balas cair e a gente já tinha percebido que ele não ia matar o Zemo. Mas o Zemo nessa cena diz que já decidiu que não ia matar o Bucky e tenta colocar na cabeça dele a ideia de matar a Carly e o resto dos apátridas. E nisso o Bucky entrega o Zemo para as Dora Milaje, mas ainda fica uma pergunta, né? Apesar do Zemo ter dito que não ia deixar a missão dele completa e ter, de certa forma, passado ela para o Bucky, por que ele se conforma assim, ser entregue para as Dora Milaje, né? Como o Bucky fez, e para ficar preso até os últimos dias de vida dele, né? Como a própria Ayo disse. E também está uma lacuna no que ele fez depois que ele saiu durante a confusão entre as Dora Milaje, o Capitão América, no caso o John Walker, e o Lermar Hoskins. O
que ele fez nesse meio tempo tem que ser dito, né? Tem que ser explicado pra gente aí nesse próximo capítulo, que no caso vai ser o último, no 6º episódio. E antes das Dora Milaje levarem o Zemo, o Buck ele pediu um último favor para Ayo, e no caso foi uma maleta que ele levou lá pro Sam, até um pouco antes dele ter ajudado ele a consertar o barco. Nisso, galera, provavelmente, né, com quase toda certeza, é a roupa de vibrânio que as Dora Milaje, né, que os Wakandanos fizeram pro Sam lá nos quadrinhos. E já tá uma explicação do motivo dele não ter aparecido nesse último trailer aí sobre a série, do Sam não ter aparecido, para não dar spoiler, não dizer, não dar nenhuma diquinha de como ficou a roupa, como ela vai ficar no CN. E como ficou a questão dos apátridas nesse episódio? Bom, a gente viu ali que eles perderam bastante seguidores, certo? Porque os que ajudaram eles, de certa forma, a se abrigarem e se locomoverem, foram presos, acusados de ajudarem fugitivos internacionais, no caso dos próprios apátridas. Então a Carly ela faz um discurso ali entre os próprios apátridas e a gente percebe que ela vai radicalizar. Esse radicalizar dela, para cumprir o plano final que ela vem dizendo, é a pedir ajuda para o George Batroc. George Batroc é um assassino profissional, ele apareceu lá em Capitão América, o Soldado Invernal, e também, se não me engano, na segunda cena dessa série, ele era a primeira missão, o Sam tinha que impedir ele como primeira missão ali, de fugir com um capitão ali do exército, tá bom? Nisso, a gente percebe que até os próprios apátridas estão começando a questionar a Carly, quando o amigo dela que está ali no momento diz que eles vão, pergunta, né, no caso, se eles vão começar agora a trabalhar com criminosos, e a Carly diz que eles já estão sendo intitulados criminosos, né? E também nós conseguimos perceber nessa cena, né, a dimensão que o movimento dos apátridas tomou agora com pessoas que aceitam eles e que querem ajudar. Quando a Carly ela revela que o plano dela é impedir a votação do CRG, e ela consegue membros lá dentro, né, até da segurança, para ajudar elas a impedirem a votação do CRG. No caso dessa votação, para quem não entendeu, é porque assim, ó, no Blip, quando aconteceu o Blip, muitas pessoas foram aceitas em países que elas não seriam aceitas. Quando o Hulk estalou os dedos e as pessoas que sumiram voltaram, essas pessoas elas voltaram para suas casas, e os refugiados, no caso que estavam em países diferentes, eles foram colocados em campos, né, foram colocados de fora, tanto que até essa a causa dos apátridas. Só que a votação do CRG é para decidir se eles vão mandar para os seus determinados países de volta essas pessoas ou não. Então a Carly quer evitar essa votação. E para finalizar, a Sharon Carter aparece nesse episódio falando no telefone com alguém que ela ajudou a tirar da cadeia, né, da prisão, e que ela já deu uma missão para essa pessoa. Vamos levar em conta que ela tem dinheiro para pagar, né? Agora que ela contrabandia obras verdadeiras, enquanto as falsas estão em museus, as pessoas enganadoras achando que são as verdadeiras. Mas ela fala com essa pessoa e até oferece um novo emprego, um novo trabalho, um novo serviço para essa pessoa fazer, porque parece que o primeiro que essa pessoa fez, aconteceu alguma coisa, tanto por esse cara que fala francês, tá irritado com a Sharon. Nisso, galera, vocês não veem alguma ligação entre ela e o George Batroc? Ela deu uma missão para essa pessoa, e o George Batroc também só apareceu em uma missão, que foi lá no início do episódio, no episódio da série, se eu não estou enganado, na segunda cena. E também, cara, é estranho o George Batroc aparecer assim agora. Será que a Sharon ela tem alguma coisa a ver com isso? Será que ela pode conseguir alguma coisa e por isso ela incentivou o George Batroc a participar desse plano dos apátridas? O que vocês acham, galera? Deixa aqui nos comentários pra mim, que eu vou estar lendo tudinho, beleza? Também tem as pessoas estão gerando teorias aí da Sharon Carter ser o mercador do poder ou a mercadora do poder, né? Ou alguém aí muito no nível alto aí que roda em torno do mercador do poder. O que vocês acham? Deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou estar lendo tudinho, beleza? Deixa o seu like também. Tá vendo esse botão aqui no meio da tela? Clica nele, se inscreve que vai me ajudar demais, beleza? Tamo junto sempre. Valeu!